Oi, Oi, Nina, tudo tudo bem? bom? Tudo e Tudo com você? ótimo. É um prazer imenso estar te recebendo. Obrigado, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E, poxa, acho que vai ter muita coisa para dividir com toda essa galera. Imagina, eu que agradeço, Shine. É ótimo, é um prazer falar com você, é um prazer falar aí com todo mundo. E vamos em frente. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu vou fazer essa apresentação, que é uma grande honra poder trazer a Neila para conversar com vocês. A Neila tem mais de 20 anos de experiência no comércio eletrônico, já passou pelas principais varejistas, Ricardo Eletro, Walmart, Submarino, Magazine Luiza, e agora, tanto passou na parte de atendimento, operação e análise de risco, e agora ela está na Vetex, uma empresa de tecnologia, acho que grande parte de vocês já conhecem também. Então, assim, acho que a primeira pergunta que não poderia deixar de fazer, né? Acho que é muito importante as pessoas conhecerem essa história, que é uma história muito rica, uma história de muitas. Passou pela praticamente, o e-commerce tem 25 anos, né, Neila? A gente sabe que é um mercado muito recente comparando com os outros, né? E aí é um pouco da minha Uhum. curiosidade também. Como você entrou num mercado desse? Que até então, eu entrei em 2010. Então era muito difícil encontrar informações sobre o mercado de e-commerce, era muito pouca informação, não tinha quase nada, né? Estava começando a ter até mesmo sites, que nem o E-Commerce Brasil, foi mais ou menos aquela época, então começaram a ter informações. Mas imagina, 20 anos, um projeto totalmente novo, e você, tudo que começa num projeto novo, tem todas as dúvidas, incertezas, fala o que vai ser, será, ainda mais naquela época, né? As pessoas vão comprar online. Então, por favor, divide essa história que eu tenho muita curiosidade de saber tudo. Eu sei um pouco dessa trajetória, porque nós temos trabalhado junto no Walmart, acho que foi uma família que criamos naquela época. Conta um pouquinho para nós toda essa experiência. Uhum. Conto sim, Fernando. Na verdade, eu comecei no e-commerce em 2000, né, no Submarino. Eu não tinha nenhuma noção do que esse segmento se tornaria, né? Na verdade, naquela época, tinha todo mundo, né, tinha uma automotivação. E assim, a primeira vez que eu tive contato com o site Submarino foi numa propaganda, né, onde tinha um mar e de repente surgia um mergulhador com um CD, um DVD, um livro na mão, né, e dava a sensação, remetia a sensação para a gente que estava assistindo, de que conseguiria encontrar qualquer produto em qualquer lugar. E eu lembro que me chamou muito a atenção, assim, eu fiquei impressionada, né, com a propaganda, e falei, gente, mas o que é isso? Que empresa é essa? No ano 2000, né, tava aquele boom de internet, na época eu trabalhava no provedor IG, né, então faz tempo, acho que tem gente que nem sabe o que é o IG, né, mas tudo bem. Mas enfim, aí eu lembro que eu vi aquela propaganda sem entender direito o que era, e aí o universo conspirou para eu ir para esse mercado, né? Eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás para entender o que era, e eu li que uma parcela muito baixa, mas extremamente baixa da população, né, brasileira tinha acesso à internet. E aí eu falei assim, eu pensei, né, na verdade, acho que foi um pouco de intuição, né, acho que o universo conspirou, foi intuição, e eu falei, gente, se uma parcela tão baixa assim, né, tem internet, vai aumentar, né, e tinha projeções nessa pesquisa de aumento e etc. Eu falei, não, gente, deve ser, né, a coisa do momento, então eu quero ir atrás. E aí o universo conspirou, e aí uma amiga minha, dias depois eu soube que uma amiga minha estava lá, e aí eu já fui atrás para entender como era e consegui entrar no submarino. Então, se você, né, me perguntar se eu tive, se eu imaginei, né, eu não imaginei. E assim, o submarino ele foi um divisor, né? O e-commerce, esse mercado é um divisor de águas assim na minha carreira profissional. Que Então legal. foi assim que o submarino chegou e eu cheguei no submarino. E aí é engraçado também, pegando o mesmo gancho, que quando eu iniciei também, eu estava no mercado financeiro, né? E aí surgiu essa Uhum, proposta para trabalhar na eHub, que depois foi parte da Cenova e aí virou Via Varejo, né? E aí eu fui uhum, buscar essa informação na internet, saber um pouquinho do mercado, e tinha poucas coisas, né? Como eu acabei mesmo já mencionando. Falei, poxa, pode ser uma possibilidade, né? Para adentrar nesse mercado e de repente, como tem poucas pessoas, pode ser que eu me torne. Então, assim, foi um ponto que eu liguei que seria uma oportunidade. Lógico, eu não imaginaria que a Fundai Orbios não imaginaria.
mas eu via que era um mercado muito novo, então tinha poucas, geralmente é a geração muito nova que eu via também, Uhum. já tinha muito falando de pessoas novas. Então, eu trabalhei em bancos como Citi, Crefisa, passei, né, porque era trabalhava como consultor nessas empresas, e aí, ao me deparar com. Cara, eram pessoas muito mais velhas, 50, 45. E no mercado de e-commerce eram pessoas muito novas, 25, 30, já tinha cargo de gerência. Eu falava, caramba, como que interessante, né? Esse mercado. Pode ser que Uhum. seja uma grande oportunidade, né? E aí foi que eu apostei, através de um convite, fui fazer uma entrevista e foi quando eu comecei no mercado e conhecer, né? Mas, assim, foi Uhum. uma baita, assim, uma decisão assertiva. Lógico, acho que os dois faz muita importância. Eu também acabei trabalhando em call center também, então, mas acho que foi uma escolha que acabei seguindo e tem escolhas que são que fazem sentido na nossa vida, né? E depois passei no Exato. Submarino, participando lá daquele início, e a gente sabe, né? Naquela época o Submarino era um MVP, né? Que muita gente Uhum. depois que fez a fusão entre Submarinos e Americanos, você já estava lá naquela época já? Tava, tá. Eu entrei em 2000, né? A fusão aconteceu, acho que foi em 2007, se eu não estou enganada. Foi um dos momentos, assim, difíceis, né? Mas que trouxeram bastante aprendizado, né? E um ponto que você falou, que é importante citar, é que na época também existia muita desconfiança desse mercado, né? As pessoas, elas tinham dúvidas se elas receberiam, né, o que elas iriam comprar, enfim, pessoas, inclusive, né, do meu círculo de amizades, eles até diziam, olha, mas você tem certeza que você vai trabalhar com isso? Isso não vai virar, né? Imagina, compras pela internet, não tem isso. Então, existia muito essa desconfiança. Eu acho que as pessoas que acreditaram, né, que né, daria muito certo, acho que eram pessoas que estavam bem antenadas ao que aconteceria nos próximos anos, né? Talvez nem não tanto tendo a certeza, mas sim o que as projeções, né, os que os números diziam, dado a quantidade de pessoas que acessavam a internet. Bom, aí eu participei da fusão, né? Trabalhei no Submarino durante, no total, acho que foram 8 anos. Passei por toda a fase, depois da fusão com Americanas e com a Shoptime, fiquei mais durante um ano, né? Então, foi uma fase difícil, mas foi uma fase que agregou muito, sabe? Que me deu, que trouxe maturidade profissional, eu diria, enfim, maturidade pessoal também, né? Porque a gente vivia dentro do Submarino como se era uma empresa, era mágico, entendeu? Era uma empresa mágica, assim. A gente queria fazer com que, a gente queria tornar o sonho dos nossos clientes realidade. Então, a gente fazia de tudo para isso. E aí, de repente, as coisas foram mudando, né? Mas foi um aprendizado muito grande. É que eu coloco, né, a questão da cultura, né? Porque assim que a partir do momento Uhum, que houve, eram duas culturas diferentes, americano e submarino, né? Que muda completamente o modo de atender, né? Imagina, unir as equipes de atendimento, unir as equipes comercial, unir as equipes de... E tem um tempo para isso, né? Acho que tudo tem um equilíbrio, né? Até mesmo a gente na RAI, quando teve a aquisição da RAI, teve um tempo que as coisas foram se adequando, uns 4, 5 meses, depois adequou, aí começou a decolar, a velocidade de cruzeiro, mas acho que toda empresa, né? Algumas muito mais, outra menos, mas depende do tamanho, da cultura. Nós na RAI tinha uma cultura muito mais próxima, então foi muito mais simples para as coisas se unirem, né? Por outro lado, uhum. já tinha uma diferença, porque tinha muita questão do grupo 3G, que também já estava investindo, então era totalmente uma cultura, muito cultura Ambev, como se dizem, né? Uhum, é bem diferente, né? Porque você tem que revisar processos das duas empresas, né? Ou três empresas, e tomar a decisão de qual é o melhor processo, né? Levando em consideração aquilo que vai trazer o melhor resultado. Então, existe, né, às vezes, aquela necessidade, aquela questão que a gente tem pessoal de, não, mas o meu processo é melhor, não, mas isso é melhor. Então, acho que é por isso que acaba sendo um processo difícil, mas depois tudo se acalma, tudo se ajeita, né, a gente se acostuma. E até eu queria comentar com você, né, só voltando um pouquinho no submarino, que eu trabalhei numa área lá chamada exceções, era o nome da área. Então, era Ah, uma área responsável por todo tipo de problema que você possa imaginar, todo. E reclamações críticas, então, na época, tinha também um e-mail, que era o e-mail do capitão, né, que era o capitão submarino, né, que todo mundo falava, não, chegou no capitão,
né, é a solução, né? E eu tratava esse meio capitão. Então, foi bem legal, assim, porque eu tive uma visão bem diferente, né? Inclusive de como lidar com os clientes, né? Porque os clientes, na época, né, não tinha essa diversidade de idade. Eram clientes realmente que tinham uma idade, né, que eram mais novos. Então, o atendimento também naquela época era um atendimento meio quadrado, né, digamos assim, não tinha uma proximidade. E o cliente não queria, né, ser chamado de senhor, senhora, ele queria ser chamado pelo nome, né, como hoje, né, já é assim praticamente. Mas, assim, eu tive que me adaptar, entendeu? A entender como eu falaria com aquele cliente, como que eu trataria aquele problema. E aí eu continuei, né, nessa área por um tempo, depois eu passei para uma outra área que foi que a gente chamava uma área de liberações, né, que era a área responsável por todo o processamento de pedidos. Então, eu sempre falava que era o coração do submarino, né? Porque se a gente não processasse os pedidos, porque não havia sistema que fizesse processamento automático, né? Que baixasse do site diretamente para o RP. Então a gente tinha que fazer esse processo manual. Então, se a gente não fizesse, a logística não trabalhava, né? O pedido não era expedido e o cliente não recebia. Então, enfim, só para te explicar um pouquinho da minha experiência lá, tá? Ah, que legal. E acho que depois aí que veio logo em seguida que você foi para a Magazine, né? Que a Magazine estava na linha Foi. também de projeto, né? E até então que nós encontramos no Walmart, que para mim uma das grandes empresas que eu trabalhei, onde uma cultura muito forte, aquela cultura muito inserida, que trazia muito do americano, São Alto, né? Que acho que é a questão dava um norte para nós, né? E a Uhum. cultura forte de atendimento. E por essa passagem nessas empresas, o quanto a cultura foi relevante para mudar o atendimento no Brasil, tá? Porque eu falo até muitos impasses, você sabe, na área de tecnologia, tinha de regra de negócio que envolvia o marketing, no caso, o Mamão, o Daniel, um grande amigo, a Nádia, que era nossa amiga também, análise de risco, e até o Flávio chegou a ter situações, por quê? Teve situações que a gente fala, poxa, na época, a análise de risco não considerava importante, e considerava muito importante o telefone fixo como meio, né? Não tinha o celular. Uhum. E tinha É. aquelas divisão de bola, porque assim, acontece, as ferramentas que tinham na época não estavam preparadas para entender. Então, né, todo mundo tinha suas razões, né? E a gente foi tendo várias mudanças e a cultura foi se fortalecendo para entender a situação das pessoas, entendendo o momento que está, quem é o consumidor daquele momento, a gente está passando, de novo, nós estamos. Para você, o quanto isso foi relevante? Se tem algum cenário que você considera importante, você gostaria de comentar? Porque eu tenho muita curiosidade nessas etapas, aonde de fato marcou para você. Essa, nesse caso, marcou muito, que é a questão do celular, que na época as pessoas tinham um telefone fixo e hoje praticamente quase poucas pessoas, ou os mais novos, tende a ter menos e hoje o celular, hoje as próprias ferramentas de análise de risco, elas já consideram, né, como na regra. Queria saber um Uhum. pouquinho mais sobre isso. Assim, falando um pouco de como eu acho que essas empresas, né, esse tipo de negócio impactou no atendimento, eu acho que foi total, né? Eu acho que há um tempo atrás, até dessa questão que eu falei anterior sobre a proximidade, né? Existiam muitos scripts para falar com o cliente, né? E normalmente ou era prestação de serviços ou era um atendimento pessoal, né? O atendimento, aquele que o cliente precisava nos acionar sem ele saber exatamente, né? Quem era, até, por exemplo, no caso do Walmart ainda tinha uma loja física, né, que dava um suporte, qualquer coisa o cliente poderia correr lá, né? Mas, na minha opinião, assim, respondendo um pouquinho do primeiro trecho, eu acho que o e-commerce, ele impactou total na mudança, né, no nível de atendimento, no nível de qualidade, na experiência, né, do cliente. Eu acho que está todo mundo agora, e ainda algumas ainda precisam, mas acho que a maioria fala muito da experiência do consumidor, porque hoje está tudo muito próximo, né? Processamento de pedidos, prevenção à fraude, transportador que entrega, é tudo muito igual. Então, o diferencial realmente é o atendimento que esse cliente vai receber. E eu acho que o e-commerce trouxe muito isso, sabe? De que o atendimento tinha que ser algo personalizado, que tinha que ser algo próximo, né? Que você tinha que ter empatia por aquele cliente.
eu costumava muito ter, assim, na minha cabeça que cada pessoa, ela comprava por um objetivo, né? Ela compra por um objetivo. Então, tem o objetivo do sonho de consumo, né? Que a pessoa juntou dinheiro o ano inteiro, tem o objetivo de saúde, tem o objetivo de presentear alguém, tem o objetivo de simplesmente comprar por comprar, mas, enfim, cada uma tinha o seu objetivo. E a gente precisava entender, né? Eu acho que ainda precisa entender que aquilo é um diferencial para o cliente, aquela compra, né? Aquele pedido que ele fez é um diferencial para ele. Então, acho que todas essas empresas que eu trabalhei, o atendimento era algo que era muito puxado também pela liderança, né? Porque existe sim aquele estigma, né, de que, não, né, é o atendimento. Cara, o atendimento é a área mais importante que existe, né? Porque é a porta de entrada do cliente, e dependendo se ele tiver algum problema, né, se esse problema, dependendo da forma que for resolvido, ele não volta. Então, assim, se você não pegar aquele cliente com problema, porque problemas, a gente, como consumidor, a gente entende que pode acontecer. O que a gente não gosta é de não ser comunicado, né, de não ser informado e de não ser bem atendido e não ter uma solução para o nosso problema. Mas a gente até entende que problemas acontecem, né, a maioria entende que problemas acontecem. E eu acho que todas as empresas que eu passei tinha muito essa questão da liderança, né, da diretoria, dos CEOs, puxarem a questão da importância do atendimento. Então, isso ajudou muito, né, de colocar o atendimento como sendo o centro mesmo, né, o detentor, inclusive, de informações para melhorar a performance de venda, né, e a performance de processo, e gerar, inclusive, projetos de melhoria. Então, eu acho que todas elas tinham essa atenção, até porque era a nossa forma o cartão de visita, né, com o cliente. Então, se o atendimento não fosse bom, né, a gente perdia a venda, com certeza, né, não teria revenda para aquele cliente. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que todas elas ajudaram, né, na mudança do nível de atendimento que a gente tem hoje, e todas elas tinham muita preocupação com cuidado, né, o cuidar do cliente, como cuidar desse cliente. Então, acho que isso ajudou muito também. Não, sem dúvida nenhuma, como você disse, sai de 2007, 2006, aquele trabalho manual, processamento manual, para a gente ter essa parte toda automação, e como você mesmo mencionou, praticamente os grandes varejistas utilizam os mesmos fornecedores, então tudo muito integrado, as soluções muito... E lógico, vai surgindo coisas novas, formas diferentes de entregar, formas diferentes de, vamos dizer, agilidade e layout, isso vai mudando como qualquer outra operação. Mas um ponto importante, né, que você mencionou, é a questão que você passa a dar esse direcionamento à liderança, né? E a gente sabe quantas pessoas boas que você formou. Eu falei recentemente com o Cristiano, um grande amigo também, Rosana, que trabalhamos junto. Então, praticamente, você acredita quantas pessoas você deve ter formado essa sua jornada, né? Eu gostaria de saber, o que de fato você passava para a equipe, o que de fato você via para fazer, formava esses talentos, né? Essas pessoas capacitadas, que hoje estão cada um em empresas muito bem reconhecidas e assumindo papéis importantes, não só na empresa, mas externo para o mercado, né? O que você passava? Isso eu tenho muita curiosidade também. Então, Fernando, eu acho que assim, né, uma coisa que eu tentava passar muito, na verdade eu tive muita sorte, viu? Eu acho que eu sou muito abençoada, porque eu trabalhei com pessoas, tanto tanto como meus líderes, como liderados, que foram pessoas assim muito boas, sabe? E com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Então, quando você trabalha com pessoas que estão com vontade, você já tem metade do caminho aí, né, percorrido. Mas e tinham equipes grandes, né? Por exemplo, no Walmart tinha mais de 100 pessoas na equipe. Então, acho que o que eu tentava passar era a importância que cada pessoa tinha dentro do negócio e a participação dele na engrenagem, né? De colocar para ele que, olha, a partir do que você fizer, porque assim, o atendimento ele recebe na maioria das vezes reclamação, né? Então, clientes enviam mensagem para agradecer, para elogiar, enviam, mas a maioria é para reclamar de uma situação. Caso contrário, você compra, recebe e vida que segue. Então, isso eu colocava muito para eles, né? Tentava mostrar também qual que era o percentual de reclamação versus a venda, né? Então, às vezes, quando as pessoas ficavam meio insatisfeitas e falavam assim, mas só tem reclamação. Sim, mas olha qual é o percentual versus a venda.
E às vezes as pessoas olhavam e falavam, nossa, só isso? Eu falava, viu? Né? Então, assim, e aí eu passava muito para eles essa importância que eles tinham dentro do negócio. Né? Uma vez o cliente com problema, dependendo da solução que era dada para ele, da empatia, do jeito, do cuidado, esse cliente poderia voltar. Fora que tinha uma outra coisa, assim, né, que eu pelo menos gostava muito, que era a satisfação de fazer algo por alguém, sabe? Você Que pegar um legal. problema, né, você pegar um problema e falar, pera lá, deixa eu resolver, mover céus e terras, falar com quem precisar falar e resolver. E aí a pessoa, né, o cliente virar para você e falar, muito obrigada. Né, até agora ninguém tinha resolvido e você resolveu. Tudo bem, não precisa chegar nesse ponto também, né? A solução tem que vir sempre no início, mas eu estou dizendo assim, da satisfação que eu mostrava para eles que eu tinha, né? De quando eu resolvi um problema e eu sentia que eu tinha feito algo por alguém, né? Mesmo que a empresa, né, tivesse causado o problema, eu era responsável por reverter a situação e por, às vezes a gente ouvia dos clientes assim, nossa, muito obrigada, Deus te abençoe, né, e falavam umas coisas pra gente, aquilo era o que me motivava muito, então eu passava isso, eu tentava passar isso para as pessoas que trabalhavam comigo, né, e além disso, eu tive muita sorte, assim, pessoas que tinham muita vontade, sabe, que tinham uma motivação também muito grande e compartilhavam é, é, dessa minha satisfação também, sabe? Então, acho que isso contribuiu muito. Hoje muitos utiliza software skill, hard skill. Você tem algumas que você fala, realmente são coisas que eu prezo na hora de contratar, na época que você contratava, ou você tem algumas habilidades da pessoa, que é das características dela. Você tinha alguma coisa que você chamava atenção, que falava, não, essa persona que eu gostaria de contratar. E aproveitando, pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem também. A Canela está aqui para responder, tirar a dúvida de todos vocês. Dê coraçãozinho de vida para outras pessoas que você acham interessante. Acho que é muito importante isso também, tá, pessoal? Uhum. Então, Fernando, sendo bem sincera, né? Era muito subjetivo, né? Por mais que a gente fizesse testes, a questão de Excel, né? A questão de uma redação, uma questão de colocar uma situação, um problema e ver como a pessoa se saía resolvendo. Então, eram, né, também formas de avaliar. Mas era uma avaliação bem subjetiva. Acho que eu via, quando eu contava para a pessoa o que ela faria, como era a reação dela, sabe? Caras, bocas, entendeu? E a vontade que ela tinha. Podia ser que ela não tinha experiência, mas ela tinha dentro dela, me passava a percepção que tinha vontade, né, de trabalhar com isso, que tinha um bom relacionamento, né, que gostasse de se relacionar com pessoas, porque não tem jeito, né, no atendimento você é relacionamento total, da hora que você chega até a hora que você vai embora. Então eu tentava pescar essas coisas, né? Tinha alguns testes para ver alguma coisa mais técnica, mas eu acho que assim, até nas situações que tecnicamente não iam bem, a vontade da pessoa que ela demonstrava quando ela estava conversando era o que eu buscava, sabe? Era ver se a pessoa tinha empatia, se ela gostava de solucionar problemas, se ela gostava de atender cliente, né? Né, para saber se ela conseguiria contribuir. E aí eram as decisões que eu realmente tomava, sendo bem sincera com você. Então, Sim, sim, era sim. à vontade. Então, eu tentava trazer histórias de vida da pessoa também, para a pessoa me falar como que foi, como ela saiu, se ela era resiliente, né? Que isso é importante, né? A gente, no atendimento, a gente precisa ser resiliente o tempo inteiro. Na verdade, na vida, né? Sem dúvida. Eu Mas eu até tentava aproveito. buscar. Até aproveitando, eu também sempre considerei muito isso. Teve o Alex, tá até hoje com a gente, ele buscou a gente através de várias formas de pessoas que eram do meu relacionamento para tentar me impactar, para resolver contratar ele. E aí, ó, Views era início, eu estava 2 anos de empresa. Então, eu acho que vale muito mais a atitude da pessoa de mostrar que ela realmente está interessada que outras características, né? É lógico que algumas coisas, Uhum. alguns testes são imprescindíveis, né? Saber escrever, saber falar, acho que isso aí já está no script, mas Tá acho que implícito, né? mas acho que o ponto da pessoa, né? Buscar de fato e quer trabalhar com você, né? Isso chama e é algo que também concordo 100%. E aí a gente está vivendo muito nessa onda, né? De omnichannel, né? Diante disso, nós passamos dos call center, contact center,
e uma infinidade de canais, né? É uma complexidade, né? E o que você está vendo hoje em relação ao Omnichannel voltado para o atendimento, onde a gente tem muitas soluções, muitas ferramentas e agora nós também temos o cliente que está em todos os canais e as empresas também Sim. se prontificando a fazer isso, né? Até uma Uhum. coisa que eu dizia, acho que já acabei falando em outras lives, na questão quando nós estávamos no Mate, eu acreditava muito que deveria ser uma empresa separada, eu achava que era coisa distinta, mas o futuro mostrou que, de fato, é um canal. Da mesma modo que ele nasceu como um canal, depois ele voltou a ser um canal, porque e poder prover todo o omnichannel nas lojas físicas, pontos de vendas e assim por diante. Gostaria de saber mais o que você acha no atendimento, o que você está vendo que seria essencial que as empresas estão tomando na área de omnichannel, no Uhum. atendimento. Uhum. Então, Fernando, uma coisa que eu penso assim é que o cliente ele não tem a obrigação, né? Ele não tem a obrigação de saber como é a divisão interna da empresa. Então, assim, se ele comprou de uma empresa que vende pela internet, que vende no físico, ele pode muito bem acionar um dos dois canais sem ter a obrigação de falar assim, ah, tá bom, então se eu comprei aqui, tem que ser aqui, se eu comprei ali, tem que ser ali, entendeu? Ele não tem que saber, né? Não é uma obrigação dele. E eu acho que por algum tempo a gente pecou em fazer isso, sabe? De colocar números diferentes, canais, divisões, né, e-mails diferentes, e não tem jeito, é uma empresa só, é um tipo de atendimento só, né? Uma coisa que eu percebi, que eu percebo muito nas empresas, ainda tem, é que assim, o atendimento físico é totalmente diferente do atendimento do e-commerce. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou falando né, que é diferente. E precisa ser igual, né? A equipe do e-commerce precisa entender do processo da loja física, o processo da loja física, a equipe da loja física precisa entender, né, do processo do e-commerce, e a empresa precisa ter por trás uma ferramenta também que subsidie isso, né? Que dê para esses funcionários a possibilidade de conseguir atender o cliente no mesmo formato, né, falando uma língua só, né, passando a sensação de que, olha, somos todos uma empresa só, e você é o nosso cliente, você é o que importa, né, e essa ferramenta também poder dar visibilidade para essas pessoas que trabalham do histórico também, né, desse contato, do que esse cliente já passou, quantas vezes ele já entrou em contato, por que ele entrou em contato, né, e até ter uma forma de personalizar também, né. Então, eu acho que tem que ter, né, eu acho que já está assim, eu só acho que o que precisa melhorar ainda é a questão da unificação, sabe? Quando eu digo unificação, é que os dois, o físico, né, e o online, unifiquem os processos e o atendimento para que dê a sensação para o cliente que seja um só, né, e que possibilite também para ele ter o atendimento no canal que ele quer, né? Tem cliente que quer falar no telefone, um telefone, quer falar por WhatsApp, né? WhatsApp, por aí sucessivamente, é disponibilizar para o cliente meios dele ser atendido pelo canal que ele acha melhor para ele, mas falando uma língua só. Sim, e eu vejo muito, até aproveitando, acho que é a questão de, naquele momento que até você mencionou 2007, fazia muito na mão, nós estamos na dificuldade hoje, apesar de ter tecnologia, ter isso, de integrar essa informação, porque é muito dado circulando de um lado para o outro, tem que ter a junção dessas informações e o match, então o e-mail que ele usou, tem que ter algumas conexões, CPF, qualquer que seja, não é nenhum ponto que eu quero colar, mas viabilizar que toda essa cadeia do Omnichannel possa prover uma experiência única, né? Por detrás, tá tendo esses ajustes, mas o cliente na frente não vai perceber isso, né? Até É, nós estamos levando muito, levando o conceito de plataforma, nós como o RAI, na questão de dar uma experiência única para os nossos clientes, né? Então, poder pegar toda a jornada do cliente, dessa jornada, independente por onde ele se conecta, o atendente vai ter o histórico da conversa, o histórico de compra, né? Que eu acho que é isso que a gente sofre hoje no nosso dia a dia, né? Quando a gente liga num sistema de, vamos dizer, telefonia e não colocando estereótipo, acho que melhorou muito o serviço. Eu acho que muita gente acaba crucificando o setor de telefone, mas eu acho, nunca, faz muito tempo que eu não tenho problema. É aquilo, né? As nossas memórias sempre acabam lembrando as coisas ruins, mas você pega nos últimos muito difícil. Assim, eu estou sendo muito bem atendido por essas áreas e principalmente agora no digital. Hoje você nem precisa ligar
Hoje, por aplicativo, você acaba sanando grande parte, né? Então, eu acho que principalmente essas grandes empresas, não só e-commerce, mas no mercado de telefonia, no mercado financeiro, estão propondo isso, né? Passando essa experiência onde quer que o cliente esteja, passando essa experiência única, né? Uhum, isso é muito bom. Eu confesso para você que, assim, até pouco tempo atrás, eu tinha um pouco de resistência, sabe? Tratativa por e-mail, eu como consumidora. E aí eu ligava, né? Ficava lá no telefone esperando e tal e tal. Agora não, agora pela qualidade, né, desses retornos, eu tenho apostado mais no digital. Até pelo nosso dia a dia, né? É muito corrido. Se a gente estiver fazendo duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, a gente já, né, otimiza. Então, eu acho que, e concordo com você, o atendimento telefônico mudou muito. Eu acho que trazer para o cliente a percepção de que ele é o único naquele momento é o que faz com que o cliente se sinta, né, bem atendido. Ele pode estar com o maior problema do mundo, mas se ele tem a percepção de que do outro lado, seja por qualquer canal, já sabem qual é o problema. Olha, legal, não preciso explicar novamente. Já é um bom caminho, né? Porque, né, não sei se você lembra, às vezes ficava assim, olha, então, meu problema é o seguinte, aconteceu isso, aí passava para outro canal. Então, meu problema é o seguinte, aconteceu isso, aí passava, agora não, né? A ideia é buscar que o cliente, quando ligue, quando mande um WhatsApp, quando mande qualquer mensagem, o retorno seja, olha aqui, ó, a gente sabe o que você está passando, né? E a gente já está solucionando. Isso eu acho que é bem legal. Legal. E agora, estando numa empresa de agora você largou, largou não vou dizer a palavra correta, você saiu do varejo, agora você virou prestadora de serviço, que seria na Vetex, uma das plataformas bem conhecidas no Brasil, de fora, né? Como está sendo essa mudança? Conta um pouquinho para nós, agora fazendo esse trabalho mais do B2B, antes muito focado no B2C. Conta mais esses desafios, o que você está trazendo de novo, trazendo todo o seu conhecimento para a Vetex. Eu tenho muita curiosidade também. Uhum. Então, é bem diferente, viu, Fernanda? Depois de 20 anos trabalhando em operação, né, tanto de, é muito, né, um ritmo bem intenso, é bem dinâmico, trabalhando com varejo, varejo por si só, né, já é dinâmico, e o e-commerce, então, tem um pouquinho mais. Então, a Vetex não é diferente, é uma empresa bem dinâmica, né, você conhece, mas assim, qual está sendo a minha experiência, né? Que eu tô achando bem legal? Eu tenho contato com as empresas, né? Com os clientes que são clientes da plataforma, que possuem os seus clientes, né? Então, a troca de conhecimento é muito rica, sabe? Porque você às vezes fala com o cliente que traz para você situações e dores que você já passou e que você consegue contribuir, né, dando sugestões, dando dicas, e você consegue também, estando numa empresa assim, dar algumas soluções, sentar no calor da operação, entendeu? Eu consigo ver de fora, né, e não faz isso, não faz aquilo, ou então dá soluções para o cliente, né, falando de forma técnica e falando também com o conhecimento que a gente tem, né? Então, está sendo bem legal. Não me considero que eu tenha saído do varejo, porque parece que eu estou nele ainda, né? Meu dia a dia, eu falo com muita gente que tem lojas, né? Que são varejistas e de todo o tamanho que você possa, né, imaginar, dos pequenos aos grandes, médios, pessoas que estão longe, né, bem longe daqui, interior do sul, interior do nordeste, que vendem coisas que você fala, nossa, jamais imaginei que isso poderia vender, que legal, vende pela internet e tal. Então, assim, está sendo um desafio bem gostoso, né? O que eu levei da minha experiência, né? Além da questão do atendimento ao cliente, de todo o meu histórico com o próprio atendimento, tem também a questão de prevenção à fraude, que eu posso contribuir também, né? Mas tem sido muito na questão logística, sabe? De levar para os clientes Vetex novos parceiros e solução para que possa melhorar a qualidade, né, dessas entregas e dos atendimentos desses transportadores, né, e com isso contribuir para que essa loja venda mais, né, para que ela possa ter mais tempo vendendo, enquanto a gente pensa no que pode trazer de solução
para que ela possa vender mais. Então, acho que isso está bem legal, é bem diferente, viu? Eu senti uma diferença bem grande, né? Porque você sai, né, de uma empresa, né, do varejo, assim, que tem um ritmo, vai para um outro ritmo que é tão intenso quanto, mas que te dá uma visibilidade, assim, de para você poder ajudar, né? Para você trazer soluções que é bem bacana. Não, eu falo, passei por isso também. Quando eu estava no Walmart, eu estava acostumado via varejo Walmart, e aí entrei no mercado e falei, e agora o que eu vou fazer, né? E aí foi quando eu comecei a Reviews junto com o Vinícius, com o Alex, e aí eu comecei a ter a dimensão do mercado, porque até então eu ficava muito, vou dizer, no mundinho Walmart, vamos dizer, e aqui vivia aquele ecossistema e só olhava naquela época quem estava acima, ou B2W, quem que era o nosso principal, e só B2W era quem a gente virava naquela época, via varejo meio palho naquele momento, Mercado Livre também, igual, também não tinha desapontado o que é hoje, então a gente não via, só via quem estava acima, quem embaixo não dava. E a gente estava naquele início do marketplace, né? Que aí que é aquele Bem, momento que iniciaria a olhar para aquele varejista que era especialista num determinado departamento e tudo mais. E quando saiu, eu falei, caramba, olha esse mundo do e-commerce. E aí você vai nos eventos do fórum, acho que é a maior referência de eventos, você vê a quantidade de soluções, de recursos. Você fala, cara, no último evento era 150 estandes. Então você vai, olha o tamanho desse ecossistema que criou em 25 anos. E é algo que eu fico muito assustado, falar, caramba, até onde vai esse mercado, né, aqui no Brasil? E todo ano, crescendo dois dígitos, também vindo novas propostas, até coisas novas, que a questão até agora do WhatsApp, ainda está aquele negócio em relação ao Banco Central, se aprova, mas eu acho que uma hora ou outra, diante do fixo, achar uma conjuntura e vai operar, mas de todo modo a gente vê que todo ano é muito dinâmico. Aí aproveito uma frase do nosso amigo Marcelo Ramos, obrigado por participar, Marcelo, que ele utilizou uma sua. O varejo é dinâmico. Você disse, conforme ele falou, nunca esqueci dessas palavras. E é isso, acho que não só o e-commerce, acho que o varejo é um dinamismo, é uma velocidade que não dá para separar. É muita coisa acontecendo, muita coisa surgindo, novas propostas aparecendo. E a Vertex é uma empresa que também está sempre mudando, revolucionando nesse aspecto. Eu acompanho a Vertex desde a época de Walmart, então a gente começa a ver o quanto essas empresas estão mudando, né? Você tem que toda vez se reciclar, né? É impressionante. exato. É, e acho que todo em busca do que melhorar, né? De como melhorar, de como atingir uma parcela melhor, maior, né, de clientes e como tornar que essa experiência, fazer com que essa experiência seja uma experiência positiva. Eu acho que o medo, né, que se tinha no passado de, será que eu vou receber? Eu acho que passou. Acho que poucas pessoas a gente, né, escuta falando isso. Então agora tá todo mundo inclinado para o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais esse mercado, trazendo experiências mais interessantes para os clientes que querem, né, que optam, porque hoje praticamente todo mundo, né, não é todo mundo, mas uma boa parcela, né, já comprou algo, já fez alguma compra, né, pela internet. E até nessa pandemia, o Compre e Confie mostrou que 43 chegou a ter pico a partir de 23 de março. Ele pegou entre finalzinho, 28 de fevereiro até 23 de março, que a quantidade de novas pessoas fazendo a sua primeira compra é aquilo, você não podia sair, você não tinha condições. Tem gente que não tem um filho para buscar um neto, e acontece. Então, os familiares tentaram dar um jeito para a pessoa ter aptidão, se é uma pessoa mais velha ou não, a poder fazer uma compra. Tornou-se necessário. Então, se nós vimos que há muito tempo a gente não tinha, porque, assim, no início, até eu me recordo também, em 2012, a quantidade, o percentual de compras no mobile era 7%, depois mandou 13%. Então, a gente via mudanças muito gritantes, muito rápido. Era muito fácil dobrar os números, né? E aí nós tivemos uma coisa que a gente não acontecia, que é um desejo de todo varejista, né? Novas pessoas tendo essa experiência. Nós nunca tivemos no passado, que as pessoas começavam a descobrir, até então começou a virar normal, começou a surgir vários e-commerce por departamento, e assim sucessivamente, os marketplaces, mas ter essa oportunidade de novas pessoas serem forçados, vamos dizer, a ter essa experiência, eu acho que fazia muito tempo que o e-commerce não tinha da maneira que foi, né? Uhum. Foi quase não opcional, né?
foi quase assim, porque para muita gente não tinha opção, ou usava, ou usa, né, ainda tá assim, ou usa, ou acaba ficando sem algumas coisas que são importantes, né? Principalmente, acho que no segmento de mercado, né? Muita gente começou a usar, né, que não usava antes, porque tinha algum tipo de restrição, né, e não poderia sair uma vez por semana, e etc. Então, foi quase que não opcional, né, digamos assim. Sem dúvida. E, Leila, eu também teria uma dúvida, assim, indicadores, né? Acho que deve ter muitas pessoas, já tem bastante gente nos olhando, vendo aqui. Em relação a indicadores, o que você tomava atenção, que você sempre não deixou de olhar nos seus dashboards, você sempre deu importância no atendimento, quando você geria suas equipes? Olha, talvez, né, se tiver alguém que cuide mais mais da questão de telefonia, call center, vai falar, como que ela não olhava isso? Mas assim, se tinha uma coisa que eu não olhava, acho que eu vou falar que eu não olhava, era o tempo médio de atendimento, né? Para mim, esse é um indicador importante, muito importante, mas não era algo que eu me atentava, porque para mim o que era importante era a solução. Então, o que que eu olhava muito, né? Eu digo mais tempo de atendimento porque é uma das coisas que as pessoas mais prestam atenção, né? Mas eu acho que a solução no primeiro contato, né, era algo que eu olhava muito. Entender também o tipo de atendimento que entrava, né? Se era dúvida, se era solicitação, se era reclamação. A taxa de recontato era algo que eu prestava muita atenção, porque aquilo me dava um indício do quanto a gente estava sendo efetivo nas soluções ou não, né? O NPS, a satisfação também, né, que o cliente avaliava, tinha situações, teve empresas que eu trabalhei que o cliente avaliava tanto a solução, né, o processo que foi oferecido para ele, para a solução, quanto o atendimento que ele recebeu. Então era algo também que eu prestava muito atenção. Então acho que esses eram os principais, dentre vários, né? Não, sim, sim. Tem muitos, mas eu acho que esses eram que eu sempre bati o olho para entender, principalmente de recontato, sabe? De recontato era algo que eu olhava muito, assim, porque era um indicador, né, na minha opinião, que me dava uma visão de como a operação estava resolvendo ou não, se estava cumprindo o prazo ou não, né? Se aquele cliente que a gente combinou algo, se a gente cumpriu ou se ele teve que entrar em contato de novo com a gente. Ou se aquele contato era porque o anterior não tinha sido claro ou tinha passado uma segurança para ele de solução. Então, E acho que você são colocou. esses. Não, mas é curioso, né? Que o tempo de atendimento nos call center, que é o custo, né? É o custo da PA, o tempo da hora da pessoa, do atendimento. Então, tudo isso para chegar numa razão disso e ter um preço qualquer, né? E Uhum, diante da mudança que nós estamos, muito na questão da experiência, um dos fatores que você mesmo colocou, ele acaba ficando desuso. E é natural, gente. Acho que é bem importante transmitir essa mensagem que aquela indicador pode mudar. A experiência do pode. cliente mudou e estamos dizendo aí que veio mais à tona, na minha leitura, faz uns 6 anos, 5 anos, que a experiência foi falado isso, né? Então, Uhum, eu acredito também, e já os call centers estão melhorando muito nesses critérios, até muita empresa, conversando com alguns deles, estão pedindo até o ambiente ser diferente, né? A gente sempre foi muito acostumado, a questão das vaias, a questão do computador, do telefone lá, da cadeira, separado, fileiras, coordenador cada uma delas. Então, tem empresas que estão vindo para o Brasil que têm uma outra ideia de experiência. Então, até mesmo os call centers estão tendo que se reciclar e mudar para poder atender esse público, né? Porque agora não uhum. quer. E na nossa época já era diferente, né? Era um mesão, como é Já. startup, né? Então, assim, não estou falando que eu me recordo muito na questão do Walmart, né? Já era diferente, já era com essa cabeça, né? Uhum. Já era, assim, era um indicador importante para se ver, mas assim, eu prestava muito mais, eu queria saber muito mais o quanto a gente solucionou do que o tempo que a gente demorou, porque acho que uma coisa meio que, né, acaba sendo diferente da outra. Às vezes você quer atender rápido aquele cliente para resolver outro, mas espera aí, você nem entendeu o que ele quer. E aí não é um atendimento, na minha opinião, solucionador. Então, era um indicador que eu, né, precisava acompanhar, mas não era algo que eu ficava presa nele, sabe? Eu pensava, eu via muito mais a solução no primeiro contato do que o tempo. E o que você agora acredita agora, Nilé? Estamos num momento novo, um momento, não falo novo normal, essa palavra está sendo muito dita por, acho que, grande maioria das pessoas.
E o que você imagina? O que vai ter de mudança? A gente falou de omnichannel, nós falamos dessa situação do colocar o cliente no centro no centro das atenções. A Amazon, ela coloca meio que com uma finalidade básica o atendimento, né? E o centro, muito a questão do resultado, eles estavam colocando, mas de todo modo, considera o cliente imprescindível no negócio, né? Isso acho que é indiscutível, né? Mas o que você acredita que vai mudar com essas mudanças que estão acontecendo? Até mesmo o home office, acho que muito na questão do atendimento, acho que sempre teve aquele estereótipo. Imagina um atendente de casa, e geralmente também outra coisa que coloca, o atendente pouca vivência, que é uma pessoa que está começando e não vamos ter controle, não vamos ter. O que você vê de tudo isso, até algo mais que você possa acrescentar, que vai mudar daqui 2 anos? Acho que é um tempo, 2 anos, que eu não acredito na previsão de 5 anos, 10 anos, acho que isso daí não dá, e 2 anos já acho muito difícil, né? Eu acho que é apenas uma visão do que você possa imaginar, tá? Mas não se comprova se vai acontecer, não. O que você pensa sobre isso e o que você tem de opinião? Então, Fernando, eu acho que já está, né, num cenário onde as empresas estão, a gente já falou, né, um pouquinho disso, desculpa até se eu estiver sendo repetitiva, mas assim, eu acho que a questão da experiência do cliente é o que vai mudar, né? A gente está vendo todo o segmento, independente de e-commerce, seja bancário, está todo mundo pensando na experiência do cliente, o que ele vai proporcionar para aquele cliente. Atendimento, na minha opinião, sempre foi um diferencial e vai continuar sendo, mas agora eu acho que essa questão da experiência é o que vai mudar, é o que vai mudar, é o que já está mudando, né? Um cliente, ele olhar e falar assim, às vezes ele nem sabe, né, exatamente o que é, mas por trás, né, foi o que a empresa usou, né, de trazer uma experiência diferente para ele, e ele voltar naquela empresa ou oferecer aquele serviço, né, oferecer aquele serviço, não, oferecer, né, dar dica ou sugestão para um amigo, porque ele vai falar, olha, né, eu tive problema, se ele tiver tido algum problema, né, mas eu tive problema, mas eu fui tratado assim, assim, assado. Eu fiquei surpresa, como eu já ouvi, né, pessoas falando assim, olha, eu já comprei, já tive problema, mas eu fiquei surpresa com a solução, então por isso eu continuo comprando, né, falando mais do varejo, porque se tiver algum problema eu sei que vão solucionar. Então eu acho que é isso, assim, vai mudar muito, na minha opinião, como as empresas vão se relacionar com o cliente e as experiências que eles vão trazer para esse cliente também. Eu acredito também muito nisso também. Acho que as marcas, acho que é o grande momento esse que aconteceu, fez com que as marcas se preocupassem muito na questão da não só de saúde, de comunicar, mas também da assistência, né? O quanto as empresas privadas, então, até era uma batalha, mas assim, para mostrar de fato o quanto está ajudando e o caixa dessas empresas, né? O quanto essas empresas têm de caixa e pode prover para uma sociedade para em benefício, né? E não com um fim de interesse, mas com um fim de um momento oportuno de ajudar, que é esse momento que nós estamos passando, né? Então, acredito muito que essas marcas estão tendo esse posicionamento, né? Para poder mostrar não só o poder de caixa, mas sim a assistência nessa hora que tanto precisa, né? E para poder ter um relacionamento longo, né? E muito se diz numa Uhum, sigla na questão ambiental, na questão social. São 3 siglas, não me recordo a cabeça, que muito está se dizendo hoje, que eu acho que vai uhum, enquadrar muitas empresas na questão de como ela se apresenta para o mercado. Eu acredito muito uhum. nisso que as empresas vão estar mudando essa chave aí. E não necessariamente você precisa ser grande, né? Acho que muitas empresas vão olhar para esse ponto, né? Eu acho que fidelizar também o cliente, sabe, Fernando, ter meios para isso, sabe, de cativar o cliente, de fidelizar, independentemente, de novo, do segmento, né, seja o varejo, seja o e-commerce, seja o físico, seja o que for, acho que saber como ter meios para fidelizar esse cliente. Sem dúvida. E para fechar, acho que seria muito interessante se dividir para as pessoas que estão iniciando nesse mercado de atendimento, ou é um coordenador, um gerente. Acho que seria muito interessante você passar dicas de livros, buscar conhecimento, canais, acho que seria muito bom, porque acho que é isso que as pessoas querem. Ainda mais nesse momento que eu acho que
para se capacitar. Acho que a gente pode aproveitar muito esse tempo de deslocamento que a gente não tem hoje, que estamos em casa, para aprender. E o que você indica, Nila? O que você recomenda para essa turma? Olha, Fernando, falando de livro, assim, teve um livro que eu não acabei ainda, tô lendo, mas eu tô gostando bastante, que é O Poder da Resiliência. Ah, que legal. Eu acho que é para a vida, né? Não é só para essa questão do atendimento, não. Mas até como eu disse, né? Acho que a pessoa, para ela trabalhar com atendimento, ela precisa ser bem resiliente, porque ela vai lidar com problemas, né? E de certa forma, ela precisa também gostar de resolver problemas. Então, eu acho que esse livro traz assim umas visões bem legais. Eu desculpa, mas eu não vou lembrar o autor agora. Sumiu, deu branco. Imagina. Mas o livro é O Poder da Resiliência. E eu acho que tudo relacionado, né? Dependendo, obviamente, do mercado, né? Eu não sei se o público é só de e-commerce, mas dependendo de qual segmento a pessoa está, ela buscar sempre entender, né, o que aquele segmento, ou o que o cliente daquele segmento considera como importante. E eu acho que vale a pena olhar para a gente, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falava também para o pessoal que trabalhava comigo, é assim, como que você gostaria de ter uma solução de um problema? Ou como que você se sentiria se você passasse por isso, ou algum familiar, ou alguém muito próximo seu tivesse esse problema? Então, assim, é a empatia, né? Tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Acho que quando a gente trabalha com atendimento, e a gente todo dia entende que é um dia que a gente pode fazer o nosso melhor e que a gente é um canal responsável por trazer um benefício para o cliente na solução de um problema dele, eu acho que, né, você pode fazer curso, você pode ler livros, mas se você não tiver isso implícito, é mais difícil, entendeu? E Entendi. buscar sempre estar informado em relação as atualizações que o segmento, né, o que, que os clientes consideram como importante naquele segmento. E entender também, uma coisa que é bem importante, eu acho que, né, falando para quem trabalha com atendimento, é entender os processos e procedimentos da empresa. Por mais que você não vá trabalhar com eles, né, que você não seja da logística, que você não seja do marketing, que você não seja do comercial, que você não seja do financeiro, mas quando você tem a visão, né, de como essas outras áreas trabalham, você consegue fazer melhor o seu trabalho, porque você, inclusive, tem a visão de um todo, né, de toda a cadeia. Então, é buscar entendimento, sabe? É sempre que tiver um tempinho, bater um papo com a pessoa da outra área, entender o que a pessoa faz, entender quais os processos, quais são os procedimentos, o que, que ela pode fazer para melhorar o atendimento dela, né, tendo esse entendimento. Então, eu acho que é isso. Não, sem dúvida. Eu acho que no e-commerce a gente não teve. Eu falo, procurava tanta coisa, mas o que me ajudou muito é aprender o dia a dia, né? É o envolvimento, a interação de todas as áreas, né? Área de atendimento, área de marketing, área de antifraude, a vendas. Então, assim, o que acaba o dia a dia, é você conhecendo as pessoas, o network que você acaba fazendo e querendo saber de toda a cadeia, né? Tem um livro muito legal também do Samuel, um grande amigo, e o Marucho, que eles falam sobre isso, que é Operações e Vendas, também muito bom, que é Um Olho no Gato, Outro no Rato. É um livro muito legal, que eles conseguem falar toda a cadeia do e-commerce, né? Então dá uma noção inicial de como funciona uma operação. E a gente sabe como é complexo, né? Como tem muitas arestas no mercado de e-commerce, como envolve muitos terceiros, Uhum. e assim, existe uma complexidade, né? Acho que aquilo que dizia que uma loja física é mais cara, isso aí já morreu, isso aí, né? Eu acho que eu nem acredito mais nesses, nem não cabe mais isso, acho que nem as pessoas dizem mais que uma loja física é mais cara que uma loja online, mas é muito importante entender como tudo funciona essa cadeia, porque ela é complexa, ela requer conhecimento e requer pessoas experientes para você se instruir, buscar informação, né? Olha, Neila, Uhum. foi um papo fantástico. Faça as considerações finais e assim, eu só tenho que agradecer de verdade, de coração. Muito obrigado por ter aceito o convite. Enriqueceu bastante. Vai ficar salvo aqui para todas as pessoas, para elas poderem ver, poderem assistir. E eu só tenho que agradecer e, por favor, suas considerações. Imagina, Fernanda, eu que agradeço, né? Obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. Eu acho que esse tipo de bate-papo é bem importante para a gente trocar experiências e contar um pouquinho, né, do que a gente
pode agregar, né? Tem coisas que fazem mais sentido do que outras, mas eu acredito que às vezes existem situações que as pessoas estão passando por ela, que ela, né, ouve uma palavra, ouve alguma coisa que aconteceu e tem um insight para fazer algo novo, algo diferente. Então, eu te agradeço muito, né? Conte comigo, estou à disposição para o que você precisar. E obrigada por esse tempo. Eu acho que tempo é o que a gente tem mais de valioso, né? E muito obrigada por disponibilizar também e por pensar em mim para bater esse papo. Não, imagina, tem muita gente agradecendo, o Douglas agradecendo, parabenizando, o Arthur, o nosso amigo Fábio Mori também, o O Victor Mori, eu vi o Mori também. aqui. Oi, Então, Mori! tem muitos amigos aí prestigiando, eu acho que é isso, acho que é muito importante, e acho que é isso que as pessoas passarem a conhecer uma história e o quanto fez para o e-commerce e contribuiu para o que é hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez, em nome da RAI, e Te por mim também, acho que é agradeço. só pelo carinho, e um forte abraço e tudo de bom. Até a próxima. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.